O que significa segundo a ordem de Melquisedeque? O artigo do boletim O que está escrito, março de 2006, escrito por Dennis Allen. O que significa segundo a ordem de Melquisedeque? Davi profetizou 1000 anos antes do nascimento de Jesus que o Messias seria sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, versículo 4. O autor de Hebreus cita esta profecia várias vezes e explica o seu significado em relação à superioridade total de Jesus. A ordem de Melquisedeque não se refere a algum tipo de sociedade secreta ou mística, como a Rosa Cruz, os maçons ou os templários. Não é alguma organização preservada desde a antiguidade, nem uma classe de sacerdotes na Igreja do Senhor. A expressão, segundo a ordem de Melquisedeque, significa que o sacerdócio de Jesus é do mesmo tipo ou parecido com o sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque aparece na história bíblica e some logo em seguida. Ele era rei de Salém e sacerdote de Deus. Gênesis 14, versículo 18. Ele abençoou Abraão e recebeu o dízimo dele depois da vitória do patriarca contra Quedorlaomer. As Escrituras não relatam nada sobre antepassados nem descendentes de Melquisedeque, que é o ponto de Hebreus 7, versículo 3. Ele servia como sacerdote antes do nascimento de Isaque, então não era descendente da tribo de Levi, um dos netos de Isaque. Era sacerdote aprovado por Deus, independente de linhagem. Deus fez algumas coisas no Velho Testamento pensando na vinda de Jesus, e assim ajudando o povo a entender a missão de Cristo. Os comentários em Gênesis e Salmos sobre Melquisedeque mostram a possibilidade de ter um sacerdote que não era sujeito à lei dada aos israelitas no Monte Sinai. É exatamente isso que o autor de Hebreus nos mostra, usando Melquisedeque como tipo de Cristo. Jesus não podia ser sacerdote no sistema dado no Monte Sinai. Hebreus 8, versículo 4, deixa bem claro este fato, quando o autor disse: ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons, segundo a lei. O fato de Deus ter declarado Jesus sacerdote eterno serve de prova da mudança da lei. Diz Hebreus 7, versículo 14, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Hebreus 8, versículo 6 diz, agora com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quando é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Salmo 110, como o autor de Hebreus bem explica, aponta para o perfeito Rei e o eterno sacerdote, Jesus Cristo. Qualquer ensinamento que procura preservar algum sacerdócio humano, segundo a ordem de Melquisedeque, como fazem, por exemplo, os Mormons, age por autoridade humana e não divina. Gálatas, capítulo 1, versículo 10, nos avisa sobre o perigo de aceitar qualquer doutrina humana. Ele diz, porventura procuro eu, agora, o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E o João, o autor das cartas de João, disse na segunda carta, versículo 9, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Qualquer doutrina que vem conforme a autoridade humana e não divina, diminui a importância de Jesus Cristo como o eterno e suficiente